Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar de comida de verdade, agroecologia, permacultura e direito à alimentação. Nossa convidada é Bela Gil, chefe de cozinha natural, escritora e apresentadora. Atualmente, a baiana Bela Gil é vice-presidenta do Instituto Brasil Orgânico e professora convidada do programa de pós-graduação online da PUC Rio Grande do Sul. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Nice Lima, da Freicaneca FM, em Pernambuco, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Carla Soraya, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Bela, você fez uma opção por uma vida saudável, sem consumir produtos com agrotóxicos. Quem te ensinou que agrotóxicos são prejudiciais para a saúde? E como você acha que as escolas deveriam trabalhar com o tema da alimentação saudável? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Juraci. Obrigada a todos. Colegas de bancada, é uma alegria estar aqui, conversar sobre esse assunto, alimentação, que é a paixão da minha vida, e todas as outras coisas que envolvem alimentação, né, que é, enfim, muita coisa. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu comecei a ouvir falar sobre os agrotóxicos, né, pesticidas, enfim, quando eu me aproximei da alimentação e da alimentação como uma ferramenta mesmo de tratamento, prevenção e cura de doenças, que foi realmente quando e da forma que eu resolvi entender o que eu consumia, né? Porque eu percebia que, dependendo do que eu consumia, aquilo mudava um pouco a minha vida, o meu físico, minha mente e tudo mais, e, enfim, precisava entender de onde vinha a comida, como era feita e tal, e essa palavra, né, orgânico, entrou nesse momento da minha vida, ainda ali na adolescência. Então, foi basicamente nessa época, e eu acho que foi algo determinante mesmo para eu seguir esse caminho de entender melhor a alimentação, como que a gente conseguiria, né, melhorar a nossa saúde, mas não só a nossa saúde pessoal como indivíduo, mas também do planeta, da terra, do solo, dos agricultores e por aí vai. Então, realmente, essa distinção entre produtos convencionais e orgânicos foi fundamental. Talvez tenha sido uma das primeiras janelas assim pela qual eu enxerguei a potência, né, de usar a alimentação como uma ferramenta de transformação na minha vida e para os outros. E como você acha que as escolas deveriam tratar desse tema da alimentação saudável? Então, as escolas, eu acho que deveriam praticar isso, né, em primeiro lugar, no sentido de oferecer às pessoas, às crianças, uma alimentação mais saudável. Eu acho que deveria estar incluído. É uma pergunta, assim, respondendo rapidamente, é basicamente isso. Acho que as escolas deveriam se importar com o que, né, oferecem para as crianças, mas, em termos mais gerais, eu acho que um motivo, digamos assim, de políticas públicas. A gente deveria limitar o acesso, né, das crianças, principalmente, a alimentos ultraprocessados que já são cientificamente comprovados que fazem mal à saúde em determinada quantidade, frequência e tudo mais. Então, do mesmo jeito que a gente fez com as políticas de uso de cinto de segurança, antitabagismo, a gente deveria fazer algo para limitar o acesso das crianças
principalmente, né, a esses produtos ultraprocessados. E então eu acho que não deveria estar presente nas escolas, mas eu acho que uma maneira, né, mais prática seria não oferecer esses alimentos e oferecer uma disciplina de comida, alimentação, culinária, horticultura, enfim, alguma disciplina relacionada à alimentação nas escolas, que englobe tudo isso que eu acabei de falar, porque né? Acho que culinária é a arte fundamental da vida. Em muitas escolas a gente tem cultura, dança, teatro, mas né, culinária não está, é uma pena. E eu acho que é muito importante aproximar as crianças, principalmente, do meio da onde realmente vem a nossa comida, que é da terra. Então, as crianças reconhecerem, né, um pé de alface, reconhecerem uma cenoura, um tomate, enfim, entender de onde vem, como vem, quanto tempo leva para crescer, é algo muito importante para a relação das crianças, quando se tornarem adultos, com a natureza, ser muito mais respeitosa e mais harmônica e mais saudável. É isso, publicidade desde cedo, os benefícios de uma alimentação saudável. Bela, muito obrigado. Nós vamos agora para João Pessoa. Quero chamar Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá a você, Juraci Santana, nossos colegas de bancada do Giro Nordeste e nossa convidada de hoje, Bela Gil. Bela, muitas pessoas acreditam que ser adepto do veganismo é passar fome e que a verdadeira riqueza de nutrientes está presente nos alimentos de origem animal. Você poderia dar exemplos para a gente de alimentos nutritivos que poderiam fazer parte do nosso cardápio diário e que substituiriam perfeitamente todos os alimentos à base de proteína animal? Então, eu posso dar um exemplo que é maravilhoso para o Brasil, para o brasileiro, que é o arroz e o feijão, é nosso prato, né, símbolo nacional. E porque quando a gente fala de proteína animal, quando a gente fala, né, de carne e tudo mais, a gente está muito focado nesse macronutriente que é a proteína, que realmente, enfim, nas últimas décadas, ela ficou muito, como posso dizer, ela ficou estigmatizada assim como algo totalmente necessário para o bem-estar, para a saúde. Ela é necessária, mas não necessariamente na quantidade que se propaga por aí, né? As pessoas ficam... A primeira coisa que se fala quando alguém fala que se tornou vegetariano ou vegano, mas e a proteína? Então, dá para a gente substituir a proteína da carne por um prato de arroz e feijão, né? Porque a proteína da carne ela é uma proteína completa, ou seja, ela tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa para funcionar direito. Mas as proteínas vegetais, elas são incompletas, porém, quando se juntam, elas se tornam uma proteína completa, ou seja, o arroz tem aminoácidos essenciais que o feijão não tem, o feijão tem aminoácidos essenciais que o arroz não tem. Combinando os dois, a gente tem uma proteína completa. Então, dá para substituir a carne, em termos de proteína, com um prato de arroz e feijão perfeitamente. E isso com vários outros. E não é só uma marca registrada brasileira, quando a gente fala de arroz e feijão, essa combinação de leguminosa e um cereal. Mas no mundo inteiro, a gente vê no México, né, tem o milho com feijão, nos países árabes tem a lentilha e o arroz, ou o grão de bico com trigo, na Ásia tem a soja, tem o arroz, enfim... todas as culturas têm combinações de proteínas vegetais que suprem, né, a necessidade de proteína diária, enfim, que todos precisam. Então, dá para a gente viver bem consumindo proteína suficiente sem comer proteína animal. Obrigado mais uma vez e nós seguimos agora para São Luís do Maranhão. É o momento da pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, bancada arretada, Bela, Juraci, prazer enorme conversar com vocês. Bela,
Até então, antes de você, essa coisa do quadro culinário na TV estava muito ligado a fazer doce ali, a fazer comida, mas com outra pegada. Você indiscutivelmente trouxe um olhar diferente. E aí eu queria te dar um feedback muito curioso de falando que íamos entrevistar você essa semana. Tem dois casos curiosos. Uma pessoa, Jaqueline Pereira, que foi para o carnaval fantasiada de Bela Gil. Então, uma admiração enorme. E tinha um tio meu já falecido, Luiz Alfredo, que ele te odiava a sua dieta. Então, a minha pergunta é nesse sentido, como é que você lida com esses extremos? Quando você propõe essa alimentação mais natural, você provoca um tanto de relações extremas, críticas até de que você seria radical. Como é que você lida com isso? Como é que você pensa essa questão? Então, tem até um filósofo que tem, eu não sei exatamente a frase, mas é o Arthur Schopenhauer. Ele fala que uma ideia, né, talvez revolucionária, assim, ela primeiro é tida como loucura, né, e aí depois as pessoas vão absorvendo até entenderem que, nossa, opa, aquilo ali realmente é interessante. E eu acho que eu tenho passado por esse processo. No começo, essa polarização em relação à minha ideologia alimentar, em relação ao meu tipo de culinária, era muito sobressalente, assim, era bem, estava estampado, né? Exatamente isso. Pessoas que me amavam, pessoas que me odiavam, pessoas que ainda, né, me amam e ainda me odeiam, mas eu acho que com o tempo, acho que o primeiro programa que eu fiz já tem quase 10 anos, e vendo a mudança que aconteceu no Brasil, na televisão, coisas que eu falava, né, há 10, 8 anos atrás, que eram vistas como algo absurdo. O exemplo, né, o churrasco de melancia, hoje já vejo várias receitas com melancia, que as pessoas me tagueiam, né, nas redes sociais e tal, falam, olha, Bela Gil, olha isso aqui, isso aqui. E aí a gente vê que é isso, foi se naturalizando, as pessoas começaram, né, a entender. Então, eu acho que é natural de uma ideia revolucionária. Eu falo muito, né, eu sou filha de tropicalista, não tem como não chocar em algum âmbito assim da vida, e no meu caso foi alimentação, e eu recebo muitas mensagens assim de pessoas que falavam, nossa, tava você na TV, eu mudava de canal, não conseguia assistir seu programa, achava as receitas muito esquisitas, achava a comida muito estranha, então tinha muito preconceito em relação à sua filosofia de vida e tudo mais, mas minha mãe ficou doente, ou meu filho teve alergia, ou, enfim, aconteceu alguma coisa que a pessoa foi atrás de alguma receita, começou a ler um livro e se deparou com, enfim, as coisas que eu falava e fala, queria te agradecer hoje por ter proporcionado isso. Talvez na época eu não estava pronta para receber esse tipo de informação, mas hoje eu só tenho a agradecer. Isso acontece aos montes, então eu acho que é isso, é o processo natural de uma ideia que talvez não seja, né, não é popularizada, mas que agora eu acho que as pessoas estão entendendo, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando, né, por uma pandemia bem cruel em relação à saúde, que a gente entende, né, a importância de ter uma boa saúde, uma boa imunidade, uma boa alimentação, porque faz diferença na vida. Então, é isso, acho que é um processo natural, eu nunca me importei, eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, eu estou aqui sempre aberta para receber, né, críticas e opiniões, e acho que a vida é assim, a gente não está aqui para agradar todo mundo, e esse é o meu papel. Tá certo, Bela. Obrigado mais uma vez.
Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Uma coisa, não se esqueça de deixar lá seu nome e de onde você está falando para nós te localizarmos. E vamos seguir para Natal, onde está Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada. Saudação também à nossa entrevistada de hoje, Bela Gil. Bela, você que tem uma atuação destacada na culinária natural, no estilo de vida mais saudável, também na proteção do meio ambiente. Queria saber de você como você avalia, né, a política do meio ambiente atual do Brasil, né, no governo Bolsonaro, que a gente vê envolto em escândalos, com repercussão muito negativa, né, fora do país, e que acaba colocando a origem dos alimentos que vêm do ambiente em risco. Como você vê essa política atual? Eu vejo como uma política de destruição mesmo, é uma política a favor da morte, digamos assim. Ela é muito contra a vida, em todos os sentidos. A gente vê a postura do presidente em relação à pandemia, do nosso ministro do Meio Ambiente em relação à Amazônia, por exemplo, da agricultura em relação aos venenos. Então, tudo anda em prol da morte. Acho que por isso que a gente chama, né, uma necropolítica na prática mesmo. O que é terrível, é aterrorizante, mas focando na parte ambiental, a gente sabe que a gente está correndo contra o tempo. Então, é triste a gente saber que a gente, né, foram aí 3 anos, né, de retrocesso muito grande, que seria muito importante que a gente tivesse avançado em políticas ambientais para a gente ter uma esperança maior em relação à conservação, preservação da natureza, para que a gente estenda aqui a nossa permanência como seres humanos na Terra. Então, é triste, eu fico realmente triste de ver que a gente não teve essa possibilidade. Foram 3 anos perdidos mesmo, assim, em relação a políticas ambientais. Então, acho que a minha opinião, né, em relação à conduta política ambiental de agora é essa, assim, é uma tristeza bem profunda. E vamos girar, temos muitos assuntos para tratar com a chefe de cozinha natural, Bela Gil. E seguimos agora para Recife, quero chamar Nice Lima, da Frecaneca FM, em Pernambuco. Olá, Juraci, colegas de bancada, público que nos acompanha também. Olá, nossa convidada, Bela Gil. Bela, uma pesquisa mostrou que mais da metade dos domicílios aqui do país, 59,4%, se encontram em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Esse levantamento ele foi feito por pesquisadores do Grupo Alimento para a Justiça da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a UNB de Brasília. E num quadro de insegurança alimentar, muitas famílias têm substituído alguns alimentos, né? Algumas famílias têm comprado ossos, feijão bandinha também. Qual o risco, Bela, disso afetar a dignidade das pessoas? Porque eu queria que você comentasse, inclusive, considerando a questão nutricional. Então, bom, essa resposta curta, ela é bem difícil, porque é algo que implica tantas coisas. Primeiro que, né, a alimentação é um direito, está na nossa Constituição, ninguém deveria estar passando fome. A gente tem todos os recursos para que ninguém passe fome no Brasil e no mundo. A gente produz comida para alimentar 10 bilhões de pessoas. Não chegamos nem a 8 ainda. Então, a gente tem produção excedente de alimento, mas o alimento não chega no prato de quem precisa, porque o método de distribuição que a gente tem, ele é completamente falho, não só da distribuição, mas também da produção, né? A produção, ela é falha, mas mesmo assim a gente produz em quantidade suficiente para todo mundo, mas poderia ser muito melhor. E a distribuição, ela é totalmente falha, mas isso eu acredito que a gente tem no Brasil e no mundo uma política de fome mesmo. Acho que a fome, ela é um projeto político, porque com a fome as pessoas fazem qualquer coisa, né? As pessoas estão comprando osso,
Então, as pessoas, assim, a fome, é o que você falou, em termos de dignidade, é uma questão muito profunda, né? É muito não digno a gente ter o que comer, porque a gente se submete a qualquer coisa, a qualquer trabalho, a qualquer alimento. A gente fica totalmente vulnerável, porque a última coisa que alguém quer no mundo é passar fome. Então, passar fome é uma coisa muito séria. Por isso que eu acho que existe, né, por todas as condições que a gente tem de alimentar todo mundo, a fome continua sendo um projeto político para manter pessoas, né, certas pessoas, poucas pessoas, no poder, concentrar dinheiro, concentrar poder, manter essa hegemonia. Então, é um fato muito triste. E aí, eu acho que, em termos de, né, o que as pessoas estão, né, que você perguntou nutricionalmente e tal, não tem muito o que adicionar. As pessoas, crianças que estão passando fome agora, isso é um acontecimento, uma tragédia na vida dessa criança que vai reverberar a vida inteira. Né? A criança que está em formação, está crescendo, ela precisa de nutrientes, né? Ela precisa de proteína, ela precisa de uma alimentação adequada para crescer, para ser inteligente, ser uma pessoa, enfim, com saúde. Então, é realmente muito triste. Eu fico pensando nas crianças que estão passando fome hoje, porque é algo que vai estar marcado, né, na vida dessa criança para sempre. Não tem volta. Não tem volta. Então, é realmente uma tristeza muito grande. Mas, e para resolver isso, a gente tem muitas opções, mas aí, enfim, eu não vou me estender muito, mas é possível a gente alimentar todo mundo com uma alimentação digna, né, sem veneno. É um projeto, obviamente que não seria amanhã que a gente conseguiria isso, mas existem muitas possibilidades para a gente ter um Brasil e um mundo sem fome. E a gente vai debater mais sobre esse assunto ao longo do programa. Bela, obrigado mais uma vez. Um lembrete importante é que a nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos a Aracaju, capital de Sergipe. É o momento da pergunta de Pedro Nascimento, da TV Aperipê. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada. E a todos também que nos acompanham de diversos cantos. É uma honra poder também falar com Bela Gil na edição de hoje. Bela, diferente de outros países, o Brasil ele segue utilizando em larga escala, né, agrotóxicos. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2020 foram registrados 493 pesticidas, o maior número da história, né? E de janeiro até junho deste ano, 230 já foram aprovados. Em meio a tudo isso, né, a todo esse uso excessivo de agrotóxico, eis que surge a agricultura sintrópica, que tem como base lógica da natureza para a produção. Ela trabalha em harmonia com o ritmo da natureza e já até foi tema de uma novela da Rede Globo. Diferente de outros tipos de agricultura, já existe algum tipo de debate, algum assunto, algum estudo, né, sobre essa forma de plantação saudável? Sim, existe. Existem estudos, principalmente falando sobre a sua capacidade de absorção, né, de carbono da atmosfera, porque a agricultura sintrópica ou agrofloresta, que são métodos agroecológicos de produção de alimento, ela é maravilhosa não só porque a gente consegue produzir mais alimentos com maior biodiversidade, né? A gente tem uma diversidade maior no método de produção, ou seja, não é uma monocultura gigante de né, um ingrediente só, um cereal, uma monocultura de soja, de milho, de trigo, mas sim tem uma diversidade enorme de alimentos sendo produzido no mesmo espaço, né, que seria produzido uma monocultura, obviamente em uma escala menor, mas o que eu quero dizer temos esse tipo de agricultura
não só melhora a diversidade de alimentos que são produzidos, mas também diminui a emissão de carbono. Na verdade, nem emite, ela acaba absorvendo o carbono da atmosfera. Então, se a gente mudasse a forma... Eu falo muitas vezes assim, para as pessoas que talvez não saibam, né? Mas a agricultura ela tem um impacto ambiental muito, muito forte, né? 35% das emissões do Brasil e do mundo, emissões de gases de efeito estufa, vêm da agricultura. Então, as pessoas ficam assim, Bela tá querendo o quê? Que a gente não produza comida, que a gente passe fome? O caso não é esse, não é parar de produzir comida, é a gente mudar a forma como a gente produz comida. Então, a agricultura sintrópica, né, agrofloresta, a agricultura agroecológica, ela é muito importante para isso, para a gente reverter esse quadro, né, de aquecimento global. Ela não só não deixa de emitir esses gases de efeito estufa, mas ela acaba absorvendo sequestrando o carbono principalmente. Então, a gente consegue, produzindo comida de uma maneira inteligente e saudável, a gente consegue melhorar o nosso ar, né, a nossa atmosfera, e com isso a gente conseguiria, né, se isso fosse feito numa escala global, mitigar o efeito do aquecimento global. Então, é uma resposta muito inteligente, que a natureza nos proporciona. A gente tem essa ferramenta, a gente tem esse conhecimento. Agora, colocar em prática, né, que é mais complicado, porque a gente sabe que os interesses, né, são conflitantes ainda. Então, por isso que eu sempre falo que também é muito importante a gente colocar pessoas que tomam decisões importantes na nossa vida, ou seja, políticos, para a gente colocar pessoas que, né, pensam de acordo com a gente. A gente precisa mudar as pessoas que estão no Congresso, né? Não todas, tem pessoas incríveis lá, mas a gente sabe que a maioria, né, principalmente da bancada ruralista, ali a gente falar de agricultura sintrópica não cola muito. Então, a gente precisa de aliados nesse sentido para fazer essa mudança realmente acontecer a nível nacional e internacional. Com certeza, Bela, obrigado mais uma vez. A conversa está ótima, por isso temos mais perguntas para Bela Gil. É o momento de seguir para Piauí, onde está Henrique Douglas, da TV Antares. Olá a todos, amigos de bancada. Bela, prazer falar com você. Bela, recentemente, eu quero inclusive reforçar aí algo que a nossa colega de bancada Nice falou. Recentemente, a deputada estadual Janaína Pascoal, ela declarou, abre aspas, que a distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda ao crime. No calor do momento do acontecido, eu posso supor que isso pode ter uma semelhança com aquele período higienista que no Brasil aconteceu final do século XIX, começo do século XX. E assim, me impressiona bastante também, Bela, que a política recentemente tem se apropriado muito de Deus, de Jesus, e eu fiz uma breve pesquisa sobre o cristianismo e cheguei até algo que nós conhecemos como graça. A graça tem muito a ver com imerecimento, quer dizer, você destinar amor a, muito provavelmente, aquela pessoa que não merece. E eu queria que você analisasse aí qual a sua análise sobre a atitude do padre Júlio Lancelotti ao distribuir comida aos dependentes químicos na Cracolândia. Eu acho que é exatamente isso, é uma atitude de amor, né? É amor ao próximo, o que a gente estava falando antes, de a fome ela tira a dignidade da pessoa. Então, não é porque a pessoa é drogada, não é porque a pessoa é isso ou aquilo, que ela não deveria ter o direito, né, de comer. Isso está na nossa Constituição, inclusive, né? É inconstitucional a gente retirar o direito de alimentação de um cidadão brasileiro. Então, eu acho que é uma fala, né, da Janaína muito... Nem sei como expressar. Acho que é fora de...
assim, falta de amor, obviamente, mas em termos constitucionais, jurídicos, políticos e tal, é totalmente injusto. Então, eu aplaudo a atitude do padre, do Júlio Lancelotti. Acho que o que ele está fazendo, o ofício dele, né, já o coloca num lugar que é o que se espera, né, de alguém que está ali, como posso dizer, proferindo, né, as palavras de Deus e tudo mais. Eu acho que do cristianismo, como você trouxe, eu acho que é o que se espera, né, de um padre, quando a gente pensa nessa atitude de ajudar o próximo, né? Eu acho que é isso. Meu pai sempre trouxe sempre falou, e é uma frase que eu trago, que eu carrego ao longo da vida, que é fazer o bem sem ver a quem. E eu sou adepta a isso. Acho que é muito mais gostoso viver assim, né? Da gente fazer o bem porque a gente quer fazer o bem, e não só a gente quer, mas é porque é muito melhor a gente viver num lugar onde todos estão melhores. Eu não entendo isso. Eu não tenho uma natureza muito mesquinha, e eu sou uma pessoa que gosta de estar num ambiente e eu me sinto bem quando os outros estão bem. Então é muito difícil a gente falar, né? A gente falar, oi, tudo bem, tudo bem. Nunca está tudo bem, porque é meio impossível a gente estar muito bem quando alguém não está bem, não está bem. Então, eu acho que a atitude do padre é essa, né? Fazer o bem sem ver a quem. Eu acompanhei essa história e, apesar da Janaína, uma coisa que me deixou muito feliz foi a quantidade de apoios, né? O padre viu o número de doações crescer muito, então foi muito mais amor do que ódio, felizmente. Bela, obrigado mais uma vez. E vamos a Fortaleza para a participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, público que nos acompanha, e meu cumprimento também a você, Bela Gil, muito grata pela participação aqui no Giro. Eu não sei se você conhece, mas aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem o IPRED, que é um Instituto da Primeira Infância, que nasceu em 1986 para cuidar de crianças desnutridas. E ele vem esse tempo todo fazendo isso, só que agora existe já um outro grupo de crianças que está recebendo atenção. E eu comecei a conhecer isso quando, há 5 anos, eu fui estagiária de nutrição lá. São as crianças obesas que estão chegando, porque elas não têm acesso a uma alimentação reaproveitada, né, de alimentos como você mostra no seu canal. Principalmente as mães também não têm acesso a um canal como esse. Então, o que é que as mães dão para essas crianças? Salgadinhos, refrigerantes, alguma coisa que possa, digamos, encher a barriguinha das crianças, mas não alimenta, porque as crianças são obesas, têm colesterol alto, algumas já têm pressão alta. Então, que futuro você pode imaginar para uma geração como essa, que está se envenenando, muitas vezes com transgênicos e com alimentos que são ultraprocessados, no futuro, né? Como é que essa criançada vai chegar na fase adulta? Então, eu acho que é a primeira vez, né, estudos já mostram que seria a primeira vez que a geração, né, seguinte morreria antes, ou seja, a geração dos meus filhos morreriam antes, né, numa idade menor do que a dos seus pais. É uma tristeza porque esse paradoxo, né, a gente tem no Brasil esse cenário em muitas famílias, é muito comum a gente ter dentro de uma casa uma pessoa completamente desnutrida, né, subnutrida no caso, e uma pessoa obesa. A desnutrição ela é igual, no sentido de uma alimentação desprovida de nutrientes, tanto na alimentação baseada em ultraprocessados, quanto na pessoa que não tem acesso, né, à comida em quantidade suficiente. A desnutrição está ali, mas tem pessoa subnutrida e o obeso na mesma casa, né? E isso a gente vê por quê?
porque os ultraprocessados, eles são feitos para serem consumidos de uma maneira muito prática. Ele é, né, viciante, hipersaboroso, é muito prático e ele é muito acessível. Ele é muito acessível em dois sentidos, tanto financeiro, né, o preço dele é muito acessível, muito barato, é falsamente barato, e ele está em todos os lugares. Tem muitas pessoas que moram em desertos alimentares que não conseguem consumir, precisam andar metros, quilômetros de distância para achar um produto fresco, um pé de alface, um legume, uma verdura, enfim, frutas frescas. É muito difícil, é muito mais fácil ali na esquina, no mercadinho da esquina, na vendinha da esquina, achar um ultraprocessado. Então, vira basicamente a única fonte de nutrição dessa família. Então, não dá nem para a gente... Eu acho que é muito triste a gente ainda pensar na alimentação como uma responsabilidade individual. Isso assim, eu acho que é uma irresponsabilidade de quem coloca a responsabilidade somente no indivíduo, porque a alimentação, a gente precisa, para uma pessoa se alimentar bem, ela precisa de, primeiro, conhecimento. Então, voltando à primeira pergunta, educação alimentar, principalmente nas escolas, é muito importante para a pessoa aprender o que ela pode, deve comer para ter uma alimentação saudável. E, em segundo lugar, que a gente sabe que o conhecimento não basta, tem muitas pessoas aí que adorariam comer bem, mas não conseguem, não podem, porque não têm a oportunidade de escolher o que comer, né? Ela come o que cabe no bolso dela, o que cabe na rotina dela, o que cabe na casa dela, enfim. Então, o acesso é fundamental. A gente precisa do conhecimento, a gente precisa do acesso. E, para isso acontecer, né, não cabe só ao indivíduo. A gente precisa de políticas públicas para fazer com que isso realmente aconteça, para que todas as pessoas, para que a gente consiga democratizar, né, a alimentação saudável e que todas as pessoas tenham essa oportunidade de escolha. Então, é basicamente isso. Eu enxergo esse paradoxo, né, da obesidade e da subnutrição como acho que uma marca da nossa década, né? Ou talvez do século XXI, mas eu espero que a gente tenha tempo aí suficiente para mudar isso e reverter o futuro dessas crianças, né? Não deixá-las serem realmente marcadas por essa obesidade, como você trouxe, e essa, né, falta de saúde. Acho que dá para a gente mudar esse cenário com vontade, com política pública, com acesso à educação, com acesso à boa alimentação, e é por isso, né, para isso, na verdade, que eu trabalho. Obrigado mais uma vez, Bela Gil. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. Nani mandou a pergunta da Ananda, de 8 anos, aqui de Salvador. Elas estão assistindo pelo YouTube. Bela, qual o tempero que você mais coloca em suas comidas para dar aquele toque especial? Eu vou dizer, eu amo... Bom, as pessoas pensam que é cúrcuma, ou é gengibre, ou é coentro, apesar de eu amar todos esses, mas talvez o que eu mais use mesmo é o limão. Eu sou apaixonada por limão e muitas vezes a gente está cozinhando assim, a gente experimenta, está faltando alguma coisa, está faltando um sal, não é sal muitas vezes, não realmente aquela acidezinha que gotinhas de limão que fazem toda a diferença para finalizar, às vezes, uma sopa, para colocar na salada, para colocar nos legumes. Nossa, limão realmente, para mim, misturar, às vezes, num suco é maravilhoso. Então, limão é fundamental na minha cozinha. Eu coloco em muita coisa. Mas a cúrcuma e o coentro também não podem faltar. Muito obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia. Bela, de acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 40 milhões de obesos e 96 milhões de pessoas com excesso de peso.
Nos últimos anos, muitas televisões no Brasil passaram a exibir programas de culinária. Será que esses programas também não são culpados por incentivarem um modelo de alimentação que, na prática, não faz bem à saúde dos brasileiros? Olha, eu acho que o programa em si não, mas as propagandas que passam durante os programas, sim. Eu acho que não é a comida, porque não é a comida de panela que gera todo esse processo de obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, na qual a obesidade está incluída, como câncer, diabetes, enfim, pressão alta. Isso tudo é causado por essa comida que a Carla trouxe, né, que não dá nem para chamar de comida, esses alimentos ultraprocessados, né, produtos alimentícios, isso sim que gera essa epidemia, né, de doenças crônicas não transmissíveis que a gente vive hoje, que é um problema muito grande. Então, eu acho que quando a gente fala de alimentação, eu até acho, hoje a gente fala de uma sindemia global, né? Que é essa conjuntura de epidemias, né? De obesidade, de fome e de aquecimento global, né? De mudanças climáticas que podem ser transformadas através da forma como a gente produz, como a gente consome e também, sem esquecer, como a gente descarta os alimentos. Então, é isso. Assim, acho que dá para a gente mudar muita coisa com a forma como a gente se alimenta. Tá certo, obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas. Quero chamar novamente Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Bela, você é defensora do uso de produtos inorgânicos reutilizáveis, cujas matérias-primas elas causam pouco impacto na degradação do meio ambiente. Como é convencer as pessoas a não usar produtos descartáveis? Muitos deles, inclusive, são produtos que você comercializa por meio do seu site, como coletores menstruais de pano, fraldas de pano, absorventes de pano. Nesses dias atuais em que as pessoas estão muito preocupadas com aquela rotina diária do descarte fácil e rápido, não é? Justamente para ter o menos trabalho possível e poder usufruir do tempo livre para aproveitar a vida, né? Como tem sido esse teu trabalho para convencer as pessoas a fazerem uso desses produtos reutilizáveis, reaproveitáveis? E você acredita que tem havido uma maior conscientização por parte da população? Sim, eu acho que as pessoas estão mais conscientes, porém é o que eu trouxe, né? A gente ter o conhecimento é maravilhoso, mas ele não é suficiente. Muitas pessoas gostariam de usar produtos mais ecológicos, porém não têm condições, porque esses produtos eles realmente são mais caros. Porque os produtos descartáveis, por exemplo, o plástico, né? Você comprar esses produtos descartáveis à base de petróleo, né, à base de plástico, eles são práticos, eles são baratos, então é mais fácil para todo mundo usar, né? As pessoas, e assim, respondendo essa questão de como convencer as pessoas a utilizar esse tipo de produto, é muito complicado, porque primeiro que a pessoa ela teria que ter condição, então eu acho que quem tem condição financeira de consumir, por exemplo, produtos orgânicos, acho que deveria fazê-lo, porque isso vai facilitar a médio prazo a produção e a distribuição desses alimentos, ou seja, a gente conseguiria democratizar até baixar o preço desses alimentos a médio prazo, então, a médio e longo prazo. Então, acho que isso é fundamental, cada um entender o seu lugar na sociedade, a sua capacidade de impacto, né, de transformação, o que você pode fazer com as suas escolhas de consumo para melhorar a vida de todo mundo. Então, se você tem essa oportunidade, acho que você deveria fazer, porque tem gente que não tem essa oportunidade e gostaria de fazer, então não desperdice essa oportunidade que você tem. Esse é sempre o meu conselho, né? Mas e eu sei que não dá para fazer tudo, muitas vezes não é por questão de dinheiro, mas por questão de tempo, por questão de rotina, né? Então realmente
tem muitas coisas que são práticas, mas que são prejudiciais, e a gente deveria mudar isso com um olhar educativo, né? Acho que a gente deveria crescer entendendo o processo de compostagem, por exemplo, a gente deveria entender o processo de reciclagem, a gente deveria entender o processo de decomposição, né? Como tudo isso impacta na nossa vida, no nosso planeta, nos oceanos e etc. e tal. Então, acho que são muitos componentes, né, que existem para fazer uma pessoa decidir comprar um alimento ou um produto mais ecológico ou não. É muito difícil falar, é fácil falar, mas na prática, realmente fazer isso acontecer é mais complicado. E em termos de... E uma das coisas que... Porque o que acontece? O ser humano ele é muito imediatista, né? A gente é imediatista, é muito difícil a gente pensar... Enfim, eu penso, mas não é uma coisa natural, né, da gente, do ser humano, de quero deixar um futuro melhor para os meus netos, isso não faz muito sentido para muita gente, né? A gente está vivendo hoje, por que eu quero saber do amanhã? Não faz muito sentido. Então, é uma questão realmente da gente acreditar no amanhã, da gente... eu acho que realmente vem de uma parte muito fundada na educação, da gente entender que a gente é a natureza, né? Então, acho que com a industrialização, o ser humano se afastou muito com o processo, né, de industrialização, de tudo, na verdade. O ser humano se afastou muito, primeiro, da terra, né? Muitos foram expropriados de terra, e aí, com isso, a gente perdeu essa noção, né, da onde vêm as coisas, da onde vêm os alimentos, né, da onde como a gente produz e consome e descarta as coisas. Então, realmente é uma questão muito complicada. E só para finalizar, porque como é uma pergunta que tem, enfim, a resposta, ela, né, tem muitos elementos aí que fazem um indivíduo decidir comprar ou não alguma coisa mais ecológica. Mas eu acho que também a gente precisa valorizar o trabalho, né, do cuidado, a questão do trabalho doméstico, né, a limpeza, o cuidado com as crianças e tudo isso, porque essa questão da praticidade que os descartáveis nos oferecem está muito relacionada a essa desvalorização do trabalho doméstico, né, e do trabalho maternal, por exemplo, né? Que mãe vai querer lavar a fralda do filho podendo pegar uma e jogar no lixo, né? Se ninguém valoriza esse tempo, ninguém valoriza esse trabalho, ninguém reconhece isso. Então, são muitos elementos que precisam ser ressignificados para as pessoas poderem mudar de opinião e fazer uma opção mais saudável para todo mundo, né? Mas uma coisa muda. Aí, tá bom, para finalizar mesmo agora, 2 coisas fazem as pessoas mudarem a forma como se alimentam ou produtos que compram e tal. A forma, né, de consumo, que é doença e maternidade, paternidade, enfim, quando tem filho e quando adoece. São dois momentos na vida de alguém que a pessoa poderia, né, muitas vezes acontece, muda radicalmente. Por exemplo, a fralda. Se a criança está com alergia, ela vai usar fralda de pano porque não dá alergia. Se alguém está doente, vai parar de tomar refrigerante só porque o médico falou que se continuar tomando, vai morrer. Então, ponto. São 2 momentos, assim. Mas eu acho que é isso. Só com educação e e ressignificando a nossa relação com a natureza que a gente vai conseguir mudar isso. Tá certo, Bela, obrigado mais uma vez. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e tem o Twitter também. E vamos falar mais uma vez com o Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Ô Bela, ainda nessa questão da mudança, a gente já tem motivos de sobra para mudar a nossa alimentação, seja pela saúde, pelo meio ambiente, motivos importantes. Mas aí tem uma coisa que é a mudança que eu faço, que é importante, mas a mudança de que eu vivo numa sociedade
E aí eu falo muito em questão das relações sociais, quer dizer, nossa sociedade está toda organizada, barzinho, campo de futebol, né, o jogo, o passeio com a família está muito ligado a essa alimentação que você compra na rua, que tem acesso. Como é que você pensa aí essa questão dessa mudança, quer dizer, a festinha de aniversário, para não ficarmos também antissociais, por exemplo? Como conciliar esse convívio social com essa mudança de alimentação e caber todo mundo nisso, com felicidade e com saúde? Então, a nossa sociedade está doente. Eu não sei quem quer se encaixar nela. Eu não gostaria de me encaixar, eu não quero me encaixar numa sociedade doente. Então, eu me torno antissocial ou contrassocial, talvez, porque eu não acredito nessa sociedade doente, eu não quero criar os meus filhos para perpetuar essa sociedade doente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu entendo completamente a sua questão e a resposta prática é uma, mas a resposta de uma maneira mais profunda é: a gente precisa mudar a sociedade, né? Para ninguém se sentir um ET quando diz não para uma criança, quando diz não para um doce que a criança está pedindo, né? Por exemplo. E eu acho isso impressionante, talvez uma frase represente mais ou menos o que eu quero dizer, que eu sempre repito também: as pessoas, quando um adulto chega para alguém e fala, né, para mim, poxa, parei de comer açúcar, estou me sentindo super bem e muito melhor, e estou com um sono melhor, minha saúde está maravilhosa e tal, todo mundo fala, poxa, parabéns, que bom, que incrível, continue assim, sucesso para você. Agora você fala, quando você fala, não, meu filho não dá refrigerante para o meu filho, não dá açúcar, as pessoas acham, né, você assim uma pessoa muito severa, radical. Poxa, mas como assim? Deixa a criança comer o docinho, deixa a criança tomar o refrigerante, deixa isso, deixa aquilo. E nesse deixa, a gente perpetua essa sociedade, né, doentia na qual a gente vive. Então a gente precisa mudar, porque a má alimentação, como você bem colocou, que é difícil a gente viver em sociedade e não ser antissocial quando a gente quer uma alimentação mais saudável, porque a má alimentação ela é estrutural na nossa sociedade. Ela é completamente estrutural. Não cabe só ao indivíduo querer comer bem, porque, exato, vai sair, né, vai viajar, vai viajar de carro pelo Brasil, por exemplo, nas estradas, beirinha de estrada, com plantações incríveis de mandioca, bananeira e tal, na vendinha só tem ultraprocessado. Então, é essa sociedade que a gente vive. Então, a gente precisa mudar essa sociedade com educação, porque só com educação, de pequeno, que a gente vai ter, né, adultos com uma consciência alimentar muito melhor, porque senão a gente vai perpetuar esse coitadinha da criança que não come doce, né? Então, não é essa radicalização. Os meus filhos, muitas pessoas acham que eu sou essa pessoa hiper severa e tal. Eu, em casa, não entra refrigerante, não entra, enfim, várias coisas, mas os meus filhos, em festas e tal, comem o bolo, comem o brigadeiro, mas entende que aquilo é um momento especial e tal, como era muito antigamente, né? Refrigerante era uma coisa festiva, por exemplo. Hoje virou rotina, as pessoas tomam em todas as refeições. Então, é bem complicado falar disso, porque a alimentação é um problema estrutural, e a mudança, então, a solução, ela tem que ser estrutural também. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. Bela Gil, quer fazer algum comentário para finalizar? Temos 30 segundos. Bom, eu só queria agradecer, e eu adoro falar de alimentação. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, a importância dessa consciência alimentar, né, de como a comida pode ser essa ferramenta maravilhosa, né, de transformação em termos culturais, nutricionais, ambientais,
sociais, e isso, eu sou muito apaixonada por isso que eu gosto de falar de comida, porque eu acredito na mudança, na transformação do mundo através da alimentação, e falar para as pessoas, né, que podem fazer essa escolha, né, do que comer, para fazer bem essa escolha, né, porque o que a gente coloca no prato hoje define o futuro da humanidade, então que a gente possa fazer boas escolhas, e quem puder fazer, que faça. Com certeza, muito obrigado. Pois bem, o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da chefe de cozinha natural, escritora e apresentadora Bela Gil. Muito obrigado também aos comunicadores, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Nice Lima, da Freicanec FM, em Pernambuco, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Carla Soraya, da TV Ceará. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Até lá!